Você já teve dúvida sobre qual é a cor da sua pele? Ou dificuldade para responder se é branco, pardo, preto ou amarelo? O Brasil é um país historicamente miscigenado e falar sobre identidade racial aqui no Brasil ainda é um tabu. Mas é quando a gente silencia que fica difícil de entender tudo isso. Nesta edição do My News Entrevista, eu, Júlia Mello, recebo a autora do livro Colorismo, Alessandra Debussky. Se você não sabe o que é colorismo ou acha que falar sobre identidade racial no Brasil é em vão, esse vídeo é para você. Vem com a gente, pode rodar a vinheta. O livro Colorismo foi lançado no primeiro semestre de 2021 pela editora Jandaíra e é parte da coleção Feminismos Plurais, coordenado pela filósofa Djamila Ribeiro. Além de escritora do livro, a Alessandra Devuski é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie e doutora em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo. Ela também é diretora jurídica do Instituto Luiz Gama, que atua na defesa de minorias e movimentos sociais. E a Alessandra também é professora da Universidade de Montreal. Obrigada por estar aqui, Alessandra. Bem-vinda ao My News. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Então, falando já sobre o tema que seu livro aborda, que é o colorismo, né? Logo no começo, você afirma que o colorismo surge como um quadro identitário, racial e político que coloca os sujeitos em um arquétipo pré-definido, que tem a ver ali com a restrição do que é ser negro. Então, eu começo te perguntando, para quem não tem familiaridade com esses assuntos, para quem também não leu o seu livro, o que é colorismo, Alessandra? O colorismo é uma prática, mas é também uma ideologia que é baseada nos nossos processos de colonização durante a história. Então, o colorismo ele está profundamente, né, ligado ao racismo, às tecnologias do racismo, que, obviamente, como prática, como ideologia política, significa colocar pessoas racializadas em lugares pré-determinados, né, historicizados para elas de subalternidade, e nesse processo, vamos dizer, de hierarquização racial, que é profundamente enraizado na ideia de branquitude racial, o negro, as pessoas pretas, aquelas que o IBGE denomina como pardas, ou seja, aquelas pessoas que são consideradas não brancas, mas que são racializadas, seja por conta do fenótipo ligado à africanidade ou à indianidade. Essas pessoas, elas são hierarquizadas segundo seus fenótipos, segundo a presença mais forte ou menos forte de melanina na pele, segundo os seus critérios, né, os seus traços faciais, corporais, como pessoas inferiorizadas, não só no seu aspecto estético, né, naquilo que a gente entende como beleza, como padrão de beleza, mas também no seu aspecto intelectual, no que concerne a sua capacidade cognitiva. Então, são pessoas que vão ser, de acordo com a ideologia do colorismo, consideradas menos aptas a trabalhos intelectuais, a trabalhos ligados à estética e à beleza, porque elas têm traços mais associados à africanidade que outros. Então, o racismo, ele, obviamente, depende também da ideia de branquitude, e o colorismo, ele se pauta nesse padrão, vamos dizer assim, de traços europeanizados, de traços ligados à europeanidade, para determinar quem são superiores e inferiores. Então, o colorismo é uma prática, é uma ideologia, é algo historicamente determinado, porque muda durante o percurso da história, porque tem acepções distintas dependendo da geopolítica, né, do país, mas o colorismo ele se liga à ideia de branquitude, de supremacia branca, porque ela determina que pessoas que indicam na sua existência, na sua presença material, traços de africanidade, ela determina que essas pessoas ocupem lugares de subalternidade, lugares de vulnerabilidade na sociedade que são predeterminados por elas, por essas ideologias racializantes. Então, quanto mais afastado do ideal da branquitude, do que é beleza, do que é capacidade, as pessoas são colocadas aí, né? Então, o referencial, pelo que você fala, e pelo que está no seu livro que eu li,
é a questão do que é o eurocentrismo europeu, né? Eurocentrismo de europeu, mas assim, é de acordo com um padrão europeu, não é isso? Exatamente, porque a gente precisa pensar que o colorismo, assim como o racismo, que é estrutural no mundo, ele é baseado nessa ideia de que existem culturas superiores a outras, né? Preciso sempre lembrar que o colorismo, assim como é o racismo, ele envolve as determinantes da economia política. E por isso é que o colorismo ele advém como fenômeno social muito forte ligado ao processo de colonização, porque é um momento de fixação na nossa história de quem são aqueles que constroem, que ditam a história e aqueles que se submetem à forma como ela é determinada, imposta na sua escritura, na sua maneira de ser. Portanto, quando o colonizador chega às Américas ou vai até as Índias e invade, por exemplo, a África para iniciar todo o processo do tráfico negreiro, que é extremamente lucrativo para várias nações europeias, como nós todos sabemos, é preciso uma ideologia em um determinado momento que justifique, que legitimize o fato de que europeus brancos são superiores a negros africanos, que são superiores a esses europeus que também são superiores aos indígenas nas Américas. Portanto, eu começo a criar uma ideologia, que é preciso sempre dizer, é universitária e é científica em um determinado momento, porque a ciência, ela também, infelizmente, está ligada a processos da economia política. Portanto, em um determinado momento, a ciência, né, cadeiras de pesquisa em grandes universidades da Europa, tentavam criar teorias que pudessem dar aso à ideia dessa supremacia racial branca europeia. Portanto, é daí que vem essas projeções de que a pele mais escura, o cabelo crespo, o nariz mais largo, a pele escura, que tudo isso está ligado a traços de primitivismo, de selvageria, daqueles que não possuem alma. Então, a ideia de inferiorizar um fenótipo está e precisa, durante a história, estar associada a inferiorizar também culturas, história, né? Por isso que é muito recente que a gente começa a compreender a magnitude da história do continente africano, com todas as suas riquezas e especificidades, né, do centro da África ao leste africano, ao centro africano, ao norte da África. Então, essa compreensão de uma história, de uma cultura milenar que deve ser valorizada e que tem uma fundamental importância na construção das nossas civilizações, isso é muito recente, porque até então a história ela era etnocêntrica, a história ela era europocêntrica também, né? Ou seja, a ideia eurocêntrica de que só a história da Europa é importante e é relevante, vamos dizer, para o desenvolvimento da humanidade, está ligado a essa ideia de inferiorizar essas pessoas que têm traços fenotípicos diferentes. Então, a tríade da supremacia, vamos dizer, branca, é a dominação pela economia política, mas é também a subalternização e a inferiorização dos traços fenotípicos, portanto, culturais, e da própria história da africanidade e dos povos indígenas. Alessandra, eu fui dar uma pesquisada sobre pessoas que não acreditam que colorismo existe. E a principal crítica dessas pessoas é que é uma teoria baseada num contexto norte-americano e que dessa forma não valeria para o Brasil. Mas quando eu li seu livro, ficou muito nítido para mim que num país como o Brasil, que é super miscigenado, é que a gente vê mesmo os artifícios do colorismo. Então, eu quero te perguntar quais são as diferenças entre esse contexto racial norte-americano para o brasileiro e também o canadense, que é o que você tem vivenciado agora, que mora no Canadá. Eu acho que é bem importante, Júlia, fazer a distinção efetivamente do peso que cada cultura e que cada processo histórico de nações diferentes, autônomas, vão impactar na maneira pela qual a gente vai organizar o racismo e, obviamente, o colorismo. Onde há racismo, há colorismo.
Porque onde há racismo, existe a ideologia e o processo racializante de criar uma estrutura social que indique o lugar de pessoas brancas, portanto tidas como superiores, de acordo com os processos de colonização que esse país viveu, essa sociedade enfrentou, e pessoas que são subalternizadas por conta de um fenótipo ligado à indigenidade ou à africanidade. Portanto, eu acho muito importante e acho muito pertinente que a gente sempre leve em conta as distinções desses processos racializantes e do colorismo em cada país, em cada nação. O colorismo, ele se organiza de uma maneira diferente na América do Norte, na América Latina, como também o colorismo se manifesta com outros fatores, com outros critérios, por exemplo, no continente africano, que é, obviamente, o continente negro, é o continente, né, máter, vamos dizer, das nossas africanidades, e lá também a ideia de que uma pele mais clara, ainda que seja considerada negra, mas que uma pele mais clara seria superior, seria mais interessante, mais valorizada em mulheres, e é preciso destacar isso, em mulheres, do que uma pele mais escura. Portanto, cada processo de colonização, ele leva em conta quais são os fatores da economia política, quais são os fatores sociais que permitem estruturar esses lugares pré-determinados a essas pessoas. Na América Latina, de uma maneira muito específica, nós temos, no caso do Brasil, o maior continente, né, o continente com o maior número de pessoas negras fora do continente africano, nós somos 56% da população, mas, isso é importante destacar, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país no qual nós tivemos um sistema do Jimmy Crow, que era um sistema que determinava quais são as escolas, quais são os espaços públicos, quais são os locais dentro do ônibus nos quais pessoas negras se sentam separadas de pessoas brancas, né? Todo esse sistema de organização racial é um sistema que leva em conta que existe uma camada, uma porção da população, mas é uma minoria da população que é negra. Na África do Sul, o apartheid leva em consideração o Estado, a legislação, a lei, para determinar de uma maneira muito contundente qual é o lugar a ser ocupado pelo branco e qual é o lugar a ser ocupado pelo negro. Portanto, nos Estados Unidos, nós temos um processo estatal de legislação de segregação racial. No Brasil, com 56% da população, é preciso criar uma maneira ainda mais forte de estratificar a sociedade e de proteger esses lugares de poder, poder econômico, poder político, para pessoas negras. E nada é mais eficaz do que para fazer, vamos dizer assim, esse processo de organização da sociedade de acordo com critérios racializantes do que a cultura. Porque a cultura, ela independe da legislação. A cultura é ainda mais forte porque ela atravessa as relações sem necessariamente precisar demandar do Estado. Então, diferente, né, de uma maneira diferente, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, onde os casamentos interraciais foram durante décadas proibidos, né? Você não podia ter uma relação interracial, você não podia alegar patrimônio aos seus filhos oriundos de um casamento interracial, porque a ideia de que houvesse uma família com um componente branco e um componente negro desorganizava a sociedade, obviamente uma sociedade baseada na ideia de supremacia branca. No Brasil, diferentemente disso, como nós temos uma maioria, que é uma maioria negra no Brasil, e sempre nós tivemos uma maioria negra no Brasil, ou uma maioria indígena no Brasil antes do genocídio indígena, é preciso compor com esses grupos racializados. E a maneira pela qual foi possível proteger os lugares, né, esse local de poder da branquitude, sem conceder o poder político e econômico às pessoas negras e às pessoas, obviamente, racializadas, as pessoas que têm algum grau de miscigenação, é por meio do colorismo.
Portanto, ainda que o indivíduo apresente certos fenótipos associados à europeanidade, mesmo que ele tenha, às vezes, um sobrenome que soe europeu, o fato dele carregar na sua estética, na sua cultura, na sua maneira de existir no mundo, traços de africanidade, ele é imediatamente colocado em um lugar que é o lugar das pessoas racializadas, portanto não brancas. Portanto, o colorismo em um país latino-americano e sobretudo no Brasil, o colorismo é essencial para não só promover a reprodução do racismo, mas para manter as pessoas racializadas nesse local de subalternidade, para que elas não acessem os lugares que são os locais sociais que são pré-determinados às pessoas que são brancas. Você fala no livro também, Alessandra, sobre, talvez para quem ainda assistiu até aqui e não entendeu tanto na prática, assim, uma coisa que você fala muito é sobre a gente ver na TV, nos jornais também, pessoas de pele mais claras. Elas são negras, mas você vê pessoas de pele mais claras, você dificilmente vai ver alguém retinto, de uma pele mais escura, negra, né? Que seria aí o colorismo, que é esse privilégio de pessoas que estão mais perto desse padrão europeu, né? Dessa branquitude. Então, no Brasil, a gente tem muito uma dificuldade de se identificar racialmente, né, de se colocar. E você fala também no livro sobre a instituição da categoria pardo pelo IBGE. Eu queria te ouvir sobre isso, a chegada dessa identificação e como isso mudou a percepção brasileira sobre raça, sobre cor de pele. Eu acho que é super interessante observar a integração de pessoas negras na televisão, no marketing, na propaganda, em eventos culturais, né, no mundo artístico. Existe uma concessão à negritude, mas é uma concessão à negritude miscigenada. Então é mais fácil para pessoas que são negras, que jamais são consideradas brancas, mas que têm algum traço de miscigenação, e portanto é engraçado porque quando a gente pensa em miscigenação, a gente pensa sempre, mas existe um elemento branco na estrutura cultural e estética dessa pessoa, portanto isso facilita a sua integração a certos círculos de poder. Portanto, na televisão, na propaganda, no cinema, são essas pessoas que têm a entrada, vamos dizer, em um primeiro momento, permitida. É como se na nossa cultura brasileira nós permitíssemos a existência da negritude somente se ela for de um certo tom de pele. Então, é possível ser negro, mas desde que você não seja assim tão negro, desde que você tenha algum elemento de miscigenação que te aproxime do fenótipo europeu e, obviamente, de tudo aquilo que vem com a ideia do fenótipo europeu, da cultura europeia, dos saberes europeus, da maneira de se portar na sociedade, como nós associamos a ideia de europeanidade, de ser branco no mundo. Portanto, eu acho que é muito interessante a gente olhar como o desenvolvimento, por exemplo, da televisão, né, das nossas aparições, vamos dizer assim, nos filmes e nas telenovelas, porque é muito recente que a gente comece a ver algumas pessoas negras de pele retinta, mas é sempre, infelizmente ainda, com locais e com personagens muito estereotipados do criminoso, da prostituta, da mulher negra hipersexualizada, né? E a mulher negra que tem algum componente de miscigenação, essa mulher negra, ela tem mais chances de poder, por exemplo, em personagens de telenovelas, apresentar uma certa complexidade da sua existência. Então, ela não é só unidimensional, ela não é só a prostituta, a empregada doméstica, a mulher ligada ao crime. Ela é uma profissional, ela é uma mãe, ela é uma pessoa que tem qualidades e defeitos, que tem idiosincrasias muito, muito, muito determinadas. Portanto, a presença que nos é concedida
no espaço público, é uma presença que está muito associada a essa existência de alguma relação com a europeanidade. E é essa discussão que o colorismo precisa nos trazer, né? As negritudes são múltiplas, não existe só uma maneira de ser negro. Né? Se nós vamos até a África, a gente vai observar que existem fenótipos distintos na África, do norte ao sul do continente africano. Né? Então, também não existe só uma forma de ser negro no Brasil, na América Latina, na América do Norte e até mesmo na Europa. Portanto, ser negro significa ser heterogêneo, ser negro significa também ser multifacetado, como para nós é uma obviedade, é algo que absolutamente é uma evidência quando a gente olha para brancos. Então, é possível ser branco e ser diferente, ser heterogêneo, apresentar qualidades e defeitos. A gente humaniza ser branco, mas a gente desumaniza ser negro, porque a gente imagina só uma forma de ser negro. E, sobretudo, num país extremamente miscigenado, como é o caso do Brasil, essas multiplicidades na negritude deveriam ser refletidas na televisão, coisa que não é. Portanto, a gente só vê um tipo de negro, que é esse negro miscigenado, como se o negro e a negra de pele retinta, de pele escura, né, não existisse, né? A negra de pele escura, a negra de cabelo crespo, ela é tão negra quanto aquela outra que tem traços ligados à europeanidade por conta da miscigenação. Só que é preciso compreender que a existência dessas negritudes, por conta do peso do racismo, são vivenciadas de maneiras distintas. Portanto, é óbvio que em um país profundamente racista, eu vou permitir com mais facilidade certos espaços a essa negra de pele mais clara do que a negra de pele mais escura. E é essa a discussão que o colorismo precisa trazer para que a gente possa se apropriar, vamos dizer assim, desse fenômeno, entender como ele se instaura no Brasil e no mundo para poder combatê-lo. E sobre a questão do pardo no Brasil, que desde que se chegou a essa categoria, né, desde que se estabeleceu, ela não é unânime, mas você reconhece no livro que tem vantagens também, né? Sobre, por exemplo, as pessoas cada vez mais se colocarem como pardas no Brasil. Conta pra gente um pouco essa história por trás dessa categoria. Mas a ideia da criação de um critério pré-estabelecido de raça era justamente para permitir conjugar, vamos dizer assim, em um pool maior, que são as pessoas negras no Brasil, e permitir justamente essa heterogeneidade. É claro que existe um certo, e isso é algo que me traz um desconforto, que é o fato de que quando a gente fala da ideia de pardo, a gente pensa em uma pessoa negra de pele mais clara, mas também é uma pessoa que muito possivelmente tenha uma ascendência indígena também muito presente no seu tronco familiar. Portanto, a ideia de ser pardo no Brasil é uma ideia que, e é um critério, vamos dizer, que foi estabelecido para permitir que pessoas que são racializadas, portanto são consideradas não brancas, de poder reivindicar a sua negritude, como é o meu caso, sem necessariamente se confundir com pessoas negras de pele escura, porque são existências diferentes, né? Eu, obviamente, e como muitas pessoas que são, entre aspas, que têm na sua certidão de nascimento, né, o termo pardo determinado, é muito engraçado, ninguém nunca, em toda meu percurso escolar, quando eu sofri algum tipo de injúria racial, ninguém nunca me chamou, oh, sua parda, alguma coisa. Sempre foi sua preta e um adjetivo desqualificante e de desprezo. Por quê? Porque a ideia, né, de ser pardo no Brasil é uma ideia artificial, é só uma ideia para poder englobar dentro do que é ser negro, esses negros que têm algum grau de miscigenação. Portanto, é uma ideia que funciona para poder criar um conglomerado do que é o grupo negro no Brasil, mas que na prática e na cultura não pegou, não colou, porque dentro das nossas práticas, infelizmente, racistas no Brasil e no mundo, desde que você não seja considerado branco, você leva, né, e isso todo brasileiro consegue fazer muito bem, ao olhar por uma pessoa, imediatamente, culturalmente, nós sabemos se essa pessoa tem uma passabilidade
ou não. Ou seja, uma pessoa negra de pele escura é uma pessoa que vai ser considerada negra e vai vivenciar a sua negritude em todos os aspectos da sua vida social, até mesmo quando ela tem algum tipo de ascendência econômica. Uma pessoa negra de pele clara, ela também vai continuar levando a característica de ser negro em todos os aspectos da sua vida profissional, afetiva, da sua existência cultural. Mas o fato de ter a pele mais clara e ter elementos de miscigenação cria facilidades, que é a ideia do ser pardo, que um negro, que é o negro de pele escura, né, que para o IBGE é o que nós consideramos o preto, né, que o preto não tem, o que a preta não tem. E é isso que é por isso que quando a gente fala de racismo, eu preciso fazer essas distinções, porque para lutar contra o racismo, eu preciso entender quais são as maneiras pelas quais o racismo se apresenta no mundo. Como é que uma pessoa negra de pele escura vai lidar, por exemplo, com o fato da sua existência negra ao simplesmente sequer conseguir participar de um processo seletivo para um determinado cargo por conta da sua aparência, da sua raça que é exteriorizada. Quando uma pessoa negra de pele clara pode, né, ser chamada por processo de seleção, mas não necessariamente será empregada, porque, mais uma vez, na manifestação da hierarquização racial, ela não tem o privilégio branco, ela tem a facilidade, mas ela tem a facilidade de circular em determinados espaços públicos, espaços de poder, mas não necessariamente ocupar esse espaço de forma integral, como acontece com a pessoa branca. Inclusive, Alessandra, a passabilidade era um conceito que você já acabou de citar e eu queria aprofundar. No livro, você fala sobre essa questão de que a pessoa de pele mais clara, sendo negra, ela tem a passabilidade, mas é uma coisa muito sensível, porque a qualquer sinal que ela dá de que ela é mais próxima da africanidade dela, ela pode perder essa passabilidade, né? Então, a gente explica mais ou menos para quem não conhece o que é passabilidade e como a pessoa pode perder ela. Eu acho que é importante observar que em termos da estética negra, existem elementos que são historicamente muito associados à africanidade, né? O nosso cabelo, a maneira de portar o cabelo, a maneira de se maquiar, os nossos corpos, as cores que nós usamos, a forma pela qual nós nos expressamos, os nossos sotaques. Tudo isso é cultural e pode estar mais ou menos ligada ao componente da africanidade, mas eu acredito que um dos elementos que ultimamente tem sido um elemento muito instigador, um gatilho, vamos dizer, da imposição outra, vamos dizer assim, né, de uma imposição que não seja a imposição estética do colorismo, que é a imposição via a religião. Então, às vezes uma pessoa que é negra de pele clara, que tem até alguma ascendência econômica, conseguiu ter uma ascensão social importante, é um profissional ou é uma profissional reconhecida, essa pessoa negra de pele clara, ela consegue circular em determinados locais de poder econômico e político. Mas a partir do momento no qual ela assume, vamos dizer assim, o cabelo crespo, a partir do momento no qual ela assume as suas heranças culturais africanas, a partir do momento no qual ela apresenta, vamos dizer assim, elementos da sua religiosidade, do candomblé, da Umbanda, das religiões de matriz africana, ela perde a passabilidade, porque ela passa a ostentar a sua africanidade. E uma das coisas que é profundamente insidiosa no racismo é essa maneira de inferiorizar não só a nossa estética, né, tudo aquilo que nos faz sermos, né, que nos faz ser negros, mas também as manifestações culturais associadas a essa africanidade. E a religião, a música, a maneira de se portar e de dançar também fazem parte dessa existência ligada à africanidade. Portanto, a passabilidade, ela pode ser exercida por negros de pele clara em determinadas circunstâncias, mas é de uma fragilidade única, porque a partir do momento no qual você ostenta qualquer outro elemento associado à africanidade, você perde a passabilidade. Portanto,
eu acho que é muito triste, vamos dizer assim, pautar qualquer que seja a existência em tentar performar, fazer uma performance de alguém que esteja mais ligado à branquitude para ter acesso a determinados espaços de poder. Eu acredito que como negros, o que a gente precisa, né, no que consiste, vamos dizer, a parte mais importante da nossa luta, é desnudar, é revelar, é denunciar a, a irracionalidade, mas uma ratio racista, né, mas denunciar a, a, a a criação, vamos dizer assim, desses espaços de hierarquia racial, denunciar como esses espaços prejudicam o nosso desenvolvimento como sociedade, a forma pela qual nós nos privamos de poder gozar de existências inteiras, né? Africanizadas na sua inteireza, negras na sua inteireza, e não performar uma certa passabilidade racial para poder acessar determinados locais de poder em detrimento das nossas irmãs e dos nossos irmãos negros de pele escura que não têm essa facilidade. Portanto, a ideia de passabilidade é uma ideia muito insidiosa e que, na verdade, só indica a maneira pela qual a gente está tentando lidar com um problema pelas suas beiradas, né, pelas suas bordas, sem enfrentar um núcleo. Por que precisa existir uma passabilidade? Não tem que existir uma passabilidade, porque não deveria existir nenhuma ideia de hierarquização racial ou cultural. Portanto, se existe uma prática na qual as pessoas vão tentar se aproximar dos elementos da branquitude, dos elementos da europeanidade, para poder ter um emprego digno, para poder acessar uma promoção no trabalho, para poder ingressar na universidade, né? Se existe essa necessidade de performance de uma branquitude que não se detém, é porque efetivamente a nossa sociedade está organizada para apartar esses grupos negros. E eu acho que o grande mote do colorismo é colocar negros de pele clara que poderiam utilizar dessa passabilidade para abraçar a sua negritude e trazer junto consigo pretos, negros de pele escura, negras de pele escura, indígenas, para dentro desses círculos de poder. Portanto, a ideia do colorismo é denunciar essa hierarquização racial para não permitir mais que negros, de uma maneira geral, interiorizem, introjetem esses ideais de hierarquização racial e que não se coloquem mais nesses processos de passabilidade, mas que denunciem quando esse processo de passabilidade é estabelecido para, vamos dizer, tokenizar, para instrumentalizar a negritude de certas pessoas, para dizer, olha, aqui não há racismo, porque nós temos essas negras de pele clara, esses negros de pele clara. Acho que a grande missão, vamos dizer assim, do livro é efetivamente denunciar esse processo para permitir que a luta seja uma luta mais unificada. E falando também agora do seu livro, eu quero te perguntar como foi esse ano de 2021 para você, publicando esse livro, que também vai ser lançado agora em francês, né, que é uma novidade. Conta pra gente. Eu estou bem feliz com o lançamento também na língua francesa. Acho que é importante conversar com as nossas irmãs e com os nossos irmãos do Caribe, da América Central, do Quebec, né, que é onde eu estou nesse momento, no Canadá, porque a conversa sobre colorismo é uma conversa que precisa ser colocada de uma forma ampla, porque, mais uma vez, o racismo ele se manifesta de maneiras diferentes e isso também ocorre com o colorismo. Portanto, a maneira pela qual a gente cria essas hierarquizações raciais dentro da comunidade negra, dentro das comunidades racializadas, indica muito da maneira pela qual o racismo se institucionaliza e se estrutura nas sociedades. Portanto, eu não tenho como combater o racismo se eu não reconheço a existência do colorismo, eu não combato de modo concomitante. E o ano de 2021 foi um ano de mergulho, vamos dizer assim, nessas questões, nem sempre prazeroso, muito pelo contrário, a gente precisa reavivar
e revirar certas memórias que nem sempre são prazerosas, são dolorosas, mas que são importantes para a gente poder acessar uma maneira de falar do colorismo como um processo ideológico, dentro do seu processo histórico, né, explicar teoricamente como ele se apresenta, qual é o seu conceito, quais são os seus critérios. Aqui, demandas socioeconômicas, ele se apresenta, né, da maneira como ele se organiza para tal, e o ano de 2021, assim como foi o ano de 2020, foi um ano de fazer esse mergulho. Portanto, obviamente que eu estou super feliz de poder falar do livro, conversar com as pessoas, mas eu acho que o mais importante para mim, em termos pessoais, é poder ver a conversa finalmente adentrando no espaço público, ver as pessoas falando de colorismo e indicando, não, mas isso aqui, eu acho que isso aqui é uma prática de colorismo, porque por que essa pessoa de negra de pele escura não ocupa esse espaço, por que ela não foi chamada, né? Por que dentro desse processo de seleção, as pessoas negras que foram integradas são só pessoas negras de pele clara, a gente não está tokenizando essas pessoas, a gente não está instrumentalizando a negritude dessas pessoas em detrimento de outras existências que também têm as mesmas capacidades, as mesmas competências intelectuais para exercer um posto ou para exercer um cargo. Portanto, eu acho que o que é mais prazeroso para mim, vamos dizer assim, em 2021, com o lançamento do livro, foi poder conversar com as pessoas e trocar uma ideia, como a gente está fazendo hoje, e de ver como as pessoas leram o livro e de que maneira elas associam os conceitos e os critérios que são indicados no livro nas suas próprias vidas e nas suas experiências no Brasil e no mundo. Então, isso me deixa bastante, bastante feliz. Ai, que legal. Eu acho que é muito bom a proposta do livro. Eu li, por isso que eu estou falando assim com essa propriedade. E é muito fácil de entender a forma como você explica, como você coloca os fatos históricos. Então, se você está vendo esse vídeo e achou que ainda tem coisa para aprender, com certeza tem. Procure o livro da Alessandra, Colorismo. E, Alessandra, obrigada por vir para o My News, por topar falar com a gente, por ceder seu tempo. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu e eu desejo uma boa leitura a todos. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido essa edição do My News Entrevista e a gente se vê numa próxima. Até mais.